Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o H Plus tá on, e episódio mais que especial. Tenho aqui mais ou menos uns 460 anos de física para dar dicas e orientações como você arrebentar aí na prova de Ciências da Natureza. Tá bom? Para isso, seja bem-vindo, por favor, professor Arnaldo Bora, o Thunder. Estamos aqui, um olá grande aqui, guerreiras e guerreiros aqui do H+. Muito prazer em participar de uma reunião como essa, comentando um pouco da prova do Enem, da evolução histórica do Enem, dos assuntos, conversar sobre educação em física, não educação física, educação em física. Pois é. E ter ao meu lado, né, um dos mestres da mecânica que conduziu a estrutura do Mackenzie com muita genialidade durante 25 anos, né? Que é o Kevork. Você vai apresentar. Kevork Mas muito prazer de estar Sogomonian. Pois Kevork Sogomonian. Estamos aí. Seja bem-vindo, Muito Kevork. grato, mestre Kim. É um prazer estar ao lado do mestre Thunder. Nossa, prazer nosso. Meu sempre. Deus do céu, muita física em pouco tempo, né? Mas não dá 460 anos, hein? Acho que é um pouco mais e é AC ainda. Antes até de eu começar, assim, toda vez que eu posto alguma coisa, ou com o Kevork, ou com o Thunder, ou com os dois, aparecem assim umas pessoas, tipo, mais velhas que eu, falo, hoje eu tive aula com eles. É triste isso, os né? caras estão aí trabalhando em alto nível há muito tempo. Nossa, interessante que você está colocando, porque não é qualquer um que sabe disso, né? A profissão de professor, a pessoa acha que é exclusivamente intelectual. Não, ferra o pé, ferra a voz, ferra a lombar, ferra a cervical. Certeza. Opa! E a gente aí tentando ficar em alto nível décadas, é vitória. Vários médicos, assim, a galera falando, pô, tive aula com ele. Eles não mudaram nada. Eu escuto isso também. Kevork deve ter esse tipo de história. Outro dia eu estava entrando lá no... Como é que chamava aqui? De Santa Luzia. O mercado Santa Luzia, lá no Oscar Freire, não sei o que tinha que buscar uma páprica diferente lá. Aí uma menina me parou assim, falou, você é o Thunder, né? Aí eu falei, eu dei aula pra você? Ela, não, deu aula pra minha mãe, que tá ali, ó. Nossa. Mas ela tem muita... Já aconteceu comigo. Como fala? também. Timidez, né? Mas no meu caso não foi mãe, não. Pra mim foi tipo avó. Não. Ainda não. Não, o Kevork tem outro mundo, dois anos faz acima apenas, imagina. Mesma geração. Brincando. É isso aí. Bom, vamos lá. Vamos lá, meu Depois amigo. Depois a gente volta pros assuntos aí que... Com certeza. A galera gosta, aleatórios, Hoje né? promete, hoje vai ser bom. Opa. É isso aí. A gente vai fazer a nossa parte. O pessoal fez o primeiro dia do Enem aí. Certo. Os professores comentaram que gostaram da prova, os alunos aparentemente também gostaram, mesmo assim. A gente sabe que aquele primeiro dia é um dia cansativo pra caramba, muita leitura. Todo mundo saiu exausto, mas que a prova foi melhor que a do ano passado. Isso é muito bom. O que o aluno pode esperar da disciplina de física para o segundo dia do Enem? O que você acha? Bom, Thunder, eu acho que você também vê da mesma maneira que eu. Eu acho que aquilo que a gente vem falando sempre, né? O Enem, ele mudou a tocada deles, está cada vez mais parecido com os vestibulares tradicionais. Muito isso, exatamente. Não é? E totalmente. Assim, praticamente, se você for reparar, é uma mistura de Unesp com Unicamp e FUVEST. Então, tá nesse nível, já está indo. O Enem está indo no caminho inverso do que se propunha antigamente. Ou seja, ele está mais parecido com os vestibulares atuais. Enquanto que os outros vestibulares pegaram o caminho inverso, né? Me deram uma enemizada, eu diria, né? É o que eu sempre comento e falo isso para você. Então, assim, tá no caminho, vai acabar virando um vestibular comum, tradicional. Tanto é verdade que vai ter a segunda fase mais para frente aí, né? Em 2024, já estão planejando a segunda fase, né? Eu estou ouvindo aqui o Kevork com muita atenção, mas eu não tiro os olhos aqui do arquivo que ele preparou, do levantamento online, né? Atual de dados. Porque realmente a prova do Enem já teve uma ou duas inflexões, mudanças mesmo, né? Sim. Antes caía bastante ondulatória, depois não desaparecia, mas diminuía muito a ondulatória. A mecânica aparecia, depois desaparecia. Estatisticamente depois foi variando. Depois você vai comentar com o pessoal que está muito bem feito, bem detalhista mesmo. Ou seja, hoje em dia é essa mistura, é uma prova conteudista, é uma prova bem abrangente. Assim, ou seja,
aquela parte que é uma particularidade de tal lei de cada capítulo. Pode ser que apareça no Enem. É verdade, é possível, é fatal. É que nem a Unesp, né? Mais abrangente em assuntos, né? E interdisciplinar, E né? isso é tudo que os alunos, muitas vezes, eu como aluno, não gostava. Porque quanto mais abrangente é a prova, mais você tem um grupo de coisas para estudar, né? Sim, Exato. tem que ser um aluno mais completo ali para poder... Joaquim, Exato. o que não se diz que não cai quase com certeza, de física? Eletrostática. Mas teve ano que já caiu 2 ou 3. Teve. Eu tenho esse levantamento, Exato, inclusive. você vai Depois eu vou detalhar. mostrar isso, detalhar. Então, o aluno... vou deixar tal coisa para trás. Não dá. Pensando em medicina pública, não dá para dar margem, é isso. Nem pensar. Exato. E, por exemplo, provas que se repetem. Então, por exemplo, dualidade onda-partícula na primeira fase da Unicamp. Muito improvável. Muito improvável. Na segunda, provável. Provável, exatamente. Numa Isso que eu ia FUVEST dizer. também. Já caiu a equação de equivalência entre matéria e energia de Einstein. Sim. Agora, quando você pega provas abrangentes, como o Unesp, Enem, o ERJ, FUVEST, na sua medida também, se a gente pegar a primeira e segunda fase, é um desafio para os estudantes. Mas a gente confia nos nossos, né? Eu acho Com que certeza. Eles treinaram o ano inteiro. treinaram pra cacete. Nossa, Estão pelo amor de cansados. Deus. E isso que vocês falaram, assim, como a nossa disciplina está junto ali, né? De ciências da natureza, Totalmente. eu acho que biologia também veio ganhando peso, e o ano passado foi o mais difícil mais difícil que a FUVEST, assim, nem Olha se que compara. interessante, Pois sabia é, disso? então, eu venho acompanhando os comentários Olha dos só, alunos, biologia eu né? não sabia. Caiu tipo nota de rodapé, acho. Sim, Não foi isso? sim. Então, a gente escuta, acaba escutando no corredor, né? Mas o Joaquim falou que os alunos comentaram que talvez a prova de humanas tenha sido melhor. Eu acredito que a de exatas também seja. Eu também. O Enem sobreviveu, né, a governos não muito cuidadosos, né? Exatamente. Sobreviveu. Sobreviveu. O pessoal do INEP lá são Eu gravei guerreiros. Eu gravei um episódio. Sumiu alguns temas aí, dizem, das provas, né? Mas tá aí, pô, a prova... Eu gravei um episódio, eu não sei qual professor ou professora disse assim. Acho que o pessoal ficou preocupado ali com eleição, reeleição no caso, deixaram os professores, os pesquisadores soltos e eles fizeram uma boa prova. Tinha história, tinha geografia, eu ouvi Pois isso. Exatamente. Faz muito sentido. Exatamente. Faz Se dedicaram sentido. mesmo. Faz sentido, sim. A gente espera que seja uma prova muito boa. Esperamos que não venha com tantos defeitinhos, né? Ainda. Não, e assim, pensando nos nossos alunos, né? Eu vi uma coisa na unidade lá do Paraíso que eu achei demais, que é uma história, uma lista chamada minutagem. Já viram? Vocês sabem o que está sendo dito. Sim. Falei, nossa, olha isso. Tem umas soluções didáticas muito interessantes. Eu, como aluno, adoraria. E eu vi que os alunos estavam fazendo. Então, E participando, né? Sim. Já viu? Já. E além das revisões ainda de... Então, quer dizer, quem estava, assim, num ritmo bom, né, de preparação, não sei se vai assustar. Eu também acho que não vai ser Mas surpresa, o Kevork tem os dados. Com certeza. Basicamente, para quem não sabe, minutagem é um processo didático que a gente faz uma bateria de questões... É legal que você fale, no intervalo de tempo, porque o maior problema do aluno, pelo menos do aluno que trabalha conosco no H+, não é conteúdo. Não é. E sim a evocação daquele conteúdo no intervalo de tempo. Exatamente. Num determinado intervalo de tempo sobre o qual ele não tem controle, ou pouco controle. Sim. Esse é o desafio. Então, quando o aluno ele tem o tempo como um aliado... agora entendi melhor o nome. A gente percebe que ele fazem, então... que ele tem um desempenho muito melhor. Olha que legal. Porque ao invés dele correr atrás do tempo, ele tem o tempo como um aliado. Deu para entender? Legal. A estratégia em blocos, enfim. Exato, fazer em blocos. Não querendo também só falar dos nossos alunos da nossa escola, mas os alunos adoraram um negócio também chamado autópsia, porque para o professor era o que ele iria falar, né, na revisão. Mas para alguns alunos, eles às vezes não sabem que capítulo que é cada coisa, entendeu? Isso. Então, esse tipo de organização também trouxe à tona. Então, eu não sei se haverá grandes surpresas assim, né? Do aluno olhar e falar, nossa, que Enem fora do comum. Também acho. Eu acho que eles vão tirar de letra. E quando eu falei da autópsia, eles falam, meu Deus, né? Autópsia. Que macabro. É. Não, autópsia não é uma necrópsia. Autópsia é uma análise minuciosa feita por você mesmo.
Olha só que interessante. Pode ser Também usada não lá sabia na disso. medicina Tá vendo? criminal, enfim. Eu já tinha gostado do termo antes, porque eu sei que é um termo da medicina. Já tinha gostado. Ah, eles estranharam às vezes. Opa! Nossa, é meio... Meu Deus, que macabro. Macabro, Eu falei, falaram. calma, eu expliquei a diferença entre autópsia e necrópsia. Boa. Não, então peraí. Necrópsia seria a autópsia de alguém sem vida. Isso. Entendi. Ou algo, né? E o sem vida que geraria a coisa macabra. Mas a autópsia caiu meio no senso comum, é utilizado, né? Realizou Nossa, uma achei autópsia, realizou genial. uma autópsia, Eu achei mas pro aluno se localizar, não é bonito? vai ticando, sabe? Falar, ondas, esse eu sei, esse eu não sei, esse eu... Localizou. Foi muito legal, foi muito legal. Sim. É isso. É isso. Não vejo eles... Molecada lá estudando pra caramba, lá em cima e lá embaixo. Com certeza. Senhor, você já viu lá em cima? E aí, foi eu lá não em cima? consigo, porque eu tenho outros compromissos grudados, ainda não consegui. Você já subiu? Lá? Já subi. Já subiu. Já subi. Kevork já subiu. Já subi, já desci. Você tá aí com o papelzinho? Exatamente. Também Nossa, eu disse sou um informações. espectador privilegiado, porque eu Pois já tenho é. aqui. Kim, Me nesse fala aí já- o que... Basicamente ele é o fez que uma os análise alunos, né? muito... Nossa. Sim. Você fez o levantamento histórico aí de alguns anos, não Fiz. sei, conta aí, o que tem e o que o Nossa, aluno pode deixa eu esperar, ver. por favor. Com certeza. Olha só, acompanhando aí comigo Eu tô a acompanhando. galerinha e o Thunder, né? De 2017 para 2021, Pegou 5 anos, meia década. Excelente. Ou passa a seja, mostrar. Já mudança, né? 17 foi uma Foi uma exatamente mudança. a Um dos mudança pontos de dos- inflexão. Joaquim tá por dentro. são aqueles 2 finais de semana. Pra variar. Exato. Então, o que aconteceu? Houve variação... Mudou a prova em 2017. Mudou a prova. Houve uma variação, né, de quantidade, em porcentagem de cada uma das frentes, né? Por exemplo, Física 1, que nós chamamos de Física 1, é a parte da mecânica. Física 2 é a parte que envolve a parte de óptica. Nós temos Ondas. aí ondas e nós temos a própria termologia, né? Perfeito. E Física 3, onde nós temos Eletromag. a eletromag, E a a física eletrostática moderna. e física moderna, né? Então, assim, houve uma variação aí, né, Kim? Por exemplo, em 2017, a minha muito frente, que é interessante. mecânica, para vocês terem uma ideia, 38,5%. No ano de 2018, 46%. De Quase repente, metade da quase prova. metade da prova. Mecânica. Aí, no 2019, 40%. Depois, no 2020, aí você tem a parte impressa e a parte digital. Na impressa, 30% e na digital, 21%. Olha só que queda na parte mecânica. Aí, 21... Regularizou. Subiu de novo, voltou, eu diria, perto do patamar normal. Física 1, na primeira aplicação, 31%. E Física 1, na segunda aplicação, 46%. Né? Aí você pode falar de Física 2, né? Que eu passei aí para você. Então, mas eu tô vendo aqui com muita tristeza. Não tristeza, claro, é uma brincadeira, mas é a frente que nós trabalhamos aqui com os alunos do H+. E é uma frente também um pouquinho desprestigiada, porque ela vai desde 23%, que é o que ocorria 5 anos atrás, até exageros, como por exemplo 2019, 40% da prova. Isso. Mas no Enem passado, 15%, ou seja, ondas, ótica, calor um pouco subdimensionado. Ou Mas seja, ainda Ondas é o campeão ali na sua frente, no né? total, No ainda total, é. ainda é. Você, né? inclusive está embaixo aí, depois se você quiser citar também. Isso, a gente fala depois os do número temas de que questões. mais caem. E Exato. eletricidade, Sim. me parece que é a que menos tem variação. Também eu acho que eles mantêm. Apesar desse 20% também de 2019. Mas eu acho que foi atípico, né? Foi. Que Foi nem esse atípico. 21% de mecânica. Exato. Então, para mim, foi atípico, porque se você reparar nas porcentagens, 2017, 38,5%, 2018, 27%, aí aquela queda em 2019, 20%, 2020, Não, pode deixar ele 35%, assim, né? né? E depois 43%. Nosso diretor aqui, ele tá instruindo aí. Não, tá tudo Beleza. certo. É um Tem bom toda menino. uma É um bom equipe menino, aqui, hein? né? Ele é Vocês todo- gostaram da equipe? Opa, Muito boa. Daqui a pouco a essa gente vai equipe é- precisar ter uma Del Boy. arquibancada. Eles trouxeram até água pro Del velho. Boy, tem até Muito água bom. aqui hoje. Tem pô. água. Del Boy, Matheus. Então, Capitaniano. só para terminar rapidamente, em 2021, vocês têm aí 38%, na primeira aplicação, 38,5% na segunda. E em 2020, ainda na versão digital, 43%, né? Que foi assim... Voltou a eletricidade, Voltou, quilowatt-hora, consumo de consumo de energia. energia, efeito Joule, torneira Isso, elétrica, lâmpadas, torneira associação, elétrica. aparelhos de medida, a gente vai falar sobre os temas aí, Inverno, né? verão, perfeito. Exato, né?
Então, assim, Kim, tá essa oscilaçãozinha, né? Esse estudo, desde que houve essa mudança de 2 finais de semana, né, houve aí uma grande variação aí em porcentagem, em termos de porcentagem. Mas alguns temas ainda continuam caindo. Vocês estavam falando aí, eu estava pensando, eu sempre penso assim, quais são as perguntas que os alunos nos trazem? Sim. A respeito do Enem, em física, se espera que tenha muitas contas a se fazer, muitas etapas, ou é mais compreensão de fenômenos? Porque, se eu não me engano, por favor, me corrijam, a física, de um tempo para cá, isso não só de Enem, né? De todos os processos seletivos, tem deixado meio conta maçante para a matemática em si e tem sido cada vez mais compreensão de fenômenos, assim, ou eu estou errado mesmo? Nossa, assim? não sei Só se uma eu dúvida. vou me antecipar, mas eu acho que tem um pouco de tudo no Enem, né? Tem um pouco de tudo, tem a Não sei parte se é isso que conceitual. você pensou, porque em termos de fenômenos da ondulatória, por exemplo, não tem conta. Não. Né? Difração das ondas rápidas de alto mar para as ondas lentas da praia, polarização, equipamentos que geram interferência destrutiva, para você dizer que é interferência. Às vezes tem gráficos para o cara... Às vezes tem gráficos muito bom, nível sonoro, para Exato. comparar a intensidade. Tem período, onda na frequência. biologia aí também, Mas né? não Conversando com a dá biologia. para dizer que não tem conta, né, Kevork? Não dá. Não São dá. contas arredondadas ou quebradas? Ou tem de tudo? Tem de tudo, Tem de Kim. tudo. Tem mas de não tudo, há Kim. contas muito quebradas, mas não há Tem de números tudo. bonitos o tempo todo. Não é número redondinho e tal. Vamos falar num número, vai, por Enem, de 12 a 14 questões, vamos dizer, do Enem. Eu diria que tem umas 4 ou 5 ali que são interpretativas. Conceitual, né? A parte E algumas teórica. com consultas a notícias, a Isso, textos, com textos, gráficos. contextualização Mas vai ali. ter umas 3 ou 4 lá que vai ter que fazer conta, Vai ter que fazer conhecer as conta, pelo equações, menos, vai. vai ter que Vocês conhecer. acreditam que essas são as questões mais difíceis de ciência da natureza? As que envolvem conta? Como é que é? Nossa, então, mas aí depende. É trabalhoso, né? Algumas questões que, por exemplo, tem questão que o Enem pede sempre. Se vocês se lembrarem de alguma aí... MRU com MRUV. Hum. Eles misturam MRU com MRUV, por exemplo. E assim, a primeira parte do movimento é MRUV, a segunda parte é MRU. Então, assim, um monte de cálculo não é difícil, é trabalhoso. Então, essa, por exemplo, é aquela que eles consideram difíceis. De semáforo, De semáforo, né? Tempo de reação. Tempo de reação. Quanto então, tempo eu vou ter para frear, para conseguir ainda pegar o amarelo. E depois tem que somar os tempos. Então, Isso. acaba virando... Quilômetros por hora para metros por metro segundo. segundo, mais essa. Que tem que dividir por 3,6, né, Exato. gente? Então, Lembrando. assim, Kim, cara, é trabalhoso, não é difícil, não é impossível, mas é aquela que o pessoal fala que é TRI difícil. Sim. Porque é mão de obra, é braçal. E pega talvez no tempo também, né? Exato. Consequentemente. Exato. E também em função do tipo de aluno. Eu já vi alunos assim que quando vêm questões conceituais, adoram. Sim. Falar, eu estudei, eu me garanto. E tem alunos que às vezes não se garantem em matemática básica, que aparece uma continha, se desespera. Então é muito em função do perfil do aluno. Mas eu diria que umas 4 ou 5 questões ali vai ser coisa prática, vai ser, sabe, satélite geoestacionário. Certeza, movimento circular. Movimento circular, engrenagens. Engrenagem, transmissão, direto, né? Transmissão, câmbio. Fenômenos ópticos onde a frequência não muda, né? Pois que eu costumo brincar. Fenômenos terminados em ão. Reflexão, difração. A própria refração, né? Também eles sempre vão pedir. Sim, certeza. E as cores também. Também, eu fico né? encanado. A capa do disco do Pink Floyd. Pronto. Do prisma. Branco. Do prisma. Quem desvia menos? Quem desvia mais, Joaquim? Vermelho ou violeta? Boa. O Vai lá. Violeta. Yeah! Ele é um bom menino, hein? Um bom menino. 50% de chance de errar, né? Eu aceitei. Então, Mas Você você acertou, mandou o Violeta bem. desvia mais porque ele desvia violentamente. Violentamente. foi a associação que eu tive. Piadinhas físicas. Muito bom. infantil, mas já salvou Não, vários já alunos. ajudou, isso que já eu falo. ajudou. Esses mnemônicos ajudam. Com certeza. Totalmente. Com certeza. Nessa reta final aí, o que vocês recomendam para os alunos? Ai, eu não vou começar essa não. Não? Nessa reta final. O que dá eu para falo. fazer? Vai, eu vou Você fala então de preparação final, de sprint final. afunilar, Funil. Até quinta-feira eu posso dar tempo de fazer isso, aquilo e aquilo outro.
Sexta e sábado, o que eu faço, entendeu? Então, Vamos eu parcelar. faria uma pequena lapidação de uma outra coisinha, uma recordação de algum tema que ficou lá para trás e começar a achar o ponto de equilíbrio. Na minha cabeça diminuir o ritmo, sim. Você não vai aprender um dia antes, 2 dias antes. Não adianta levar a apostila no dia da prova, porque não vai passar por osmose. Pode esquecer. Então, assim... Conhecimento é construção, né? Exato. Não é E já fizeram... Gente, vocês não vão fazer nada diferente do que vocês fizeram o ano inteiro. Então, é hora de achar o equilíbrio, é descansar, é estar junto com a família, Kim. É aproveitar o doente querido ou fazer coisas que você gosta, ir ao shopping, passear, um cinema, sair para jantar, fazer uma compra. Gente, esses pequenos prazeres fazem com que o cara fique mais tranquilo. Isso tem tudo a ver. Eu acho, Tudo eu não a ver, sei. tudo a ver. Uma alimentação leve. Eu não sei vocês, eu peguei o Enem desse ano, de humanas. Agora, teve agora. Aham. E virei pra Natália, minha noiva, e falei, vamos tentar fazer, vamos ler as questões. Cara, chegou na 21ª, eu tava com um cansaço tão grande. Pois é. Eu passei a admirar tanto meus alunos, minhas alunas. Pois é. Porque é muito cansativo. É muito então cansativo. isso que você tá falando é total. Você vai ficar 4, 5 horas numa escola Exato. pública, numa cadeira talvez não tão ideal, fazendo questões de matemática, de geometria, de física. Então, é isso aí. Então assim... Vou virar à noite estudando. Você acha que você viraria? Não. Um dos maiores erros, né? Não, um Você dos viraria, maiores Joaquim? erros. À noite, Jamais, certeza. jamais. Véspera do Enem, tive alunos de algumas escolas que falavam isso, né? Meu Professor, Deus. virei à noite, tomei não sei o quê, o café forte lá e fui. Ai, meu Deus, fez tudo errado. Isso, Exato. processo totalmente Errôneo. errôneo. Tá errado. Errôneo. É poupar energia, então é isso. Poupar energia para ter Eu acho. energia na prova. Exato. Eu acho. E lembrar uma coisa que o Guevara falou muito importante, que é fazer o que sempre foi feito. Ai, professor, mas eu fugi dos simulados. Aí talvez haja uma certa insegurança. Mas para quem se dedicou, às vezes nem fez simulado, mas fez as próprias listas. Exato. Essa lista de minutagem lá que eu vi a molecada fazendo lá, levando super a sério. Também, mas eu acho que não tem essa de, num último momento... Eu acho. Nossa, já entendi interferência e qualquer questão de interferência eu faço. Conhecimento é uma construção, né? Agora, sim, eu teria um desafio. Quais seriam as 12 questões que cairiam? O Kevork fez um levantamento aqui, por exemplo, do número de questões, o número absoluto de questões. Olha o campeão, Kevork. Você viu qual que é o campeão? Você tem, né? Eu tenho. Ondas. Dos últimos 5 anos, 11 questões de 11 ondas. questões de ondas. Ou seja, não está na moda, mas ainda cai muito. Ainda cai. E depois, deixa eu ver, depois de... Aí depois vem as que tem 7. Isso, vai. Me dê aí 5 questões, 5 temas que 5 cairão. temas. Vamos lá, vamos pelos seus números então. Anotem, Tem muitos fiquem sets, atentos. né? Tem. Vamos ter que Fiquem escolher. atentos. Vamos. Bom, ondas sem escolha, porque é o campeão mesmo. Eu também V acho. igual a lambda F. Velocidade de propagação de uma onda é o seu comprimento de onda vezes a frequência. Muito bom. Muito Energia é um outro tema. Sempre Energia. cai. Energia cinética, energia Tá aqui. potencial gravitacional, energia potencial Tá aqui. elástica, conservação da energia, perda de energia, Montanha-russa. montanha-russa. Isso Coisa cai que sempre. sobe, coisa que Que desce. desce. Tem mais subido ou mais Velocidade. descido? Kevork? Olha, acho que tem mais descido. Eu viu? também. Eu também. Eu acho que tem mais descido. Tem mais viu? descido. Meu pai Eu amado. acho. Tem mais descido, mas conservação de energia... Até porque isso é são físico, né? números. Tá Sim. aqui, ó, 7. Depois, Outro tema. associação de resistores. Sem Puta, dúvida. resistor é algo também que cai Série desde paralela. todo Toda sempre. hora, com chave, Aqui, campeão também. com aparelhos de medida, com gerador. Chaveamento, brilho maior, série brilho paralelo. menor. Às vezes está funcionando numa DDP maior do que foi projetado. Isso, Estourou uma quilowatt-hora, lâmpada, não queimou a tem isso? lâmpada. Tem? Pois Isso, é. a energia que é a potência em quilowatts vezes o tempo em horas. Exato. Isso aí eu Exatamente, lembro de verdade. quando eu prestei. Não, esses temas, Peraí, assim, já deu os 3. três Então, tops. ondas, energia e associação de resistores. Eu chutaria na sua frente, transmissão de calor. Transcal, é verdade. Condução de calor. Condução, irradiação. Irradiação. E você tem convecção. Convecção, as correntes de convecção, a brisa marítima. A brisa continental. Por que o gelo congela de cima para baixo? Pois é. Anomalia da água. Da Por que água. o congelador é em cima? E não embaixo. Que tipo de ar que sobe, que é o quente? Que tipo de ar que desce, que é o frio? Mais denso e menos denso. Mais denso e menos Aí denso. entra hidrostática. Que Puta, já deu 4. seria Quem pediu o quinto. Hidrostática, também concordo. Mas Flutuação, impulso, densidade. Pressão, densidade, massa Pressão. específica, lei de Stevin. Eles Lei de adoram lei de Stevin, Stevin. eu também concordo. Eu DGH. Para mim são esses os temas que, então, assim, peraí. maiores. Ondas, associação de resistores, ajuda aí.
Ondas, associação de resistores, energia, transmissão de calor e hidrostática. Eu acho que são os temas Bela assim... aposta. Você falou de uma preparação de última hora, guardado o descanso, eu apostaria nesses Isso, temas. é só, como o Kevork disse, aquela lapidação. Lapidação final, perfeito. De leve. De leve. Comendo bananinha amassada com aveia. Isso. Boa. Tem essa de baladinha no nosso carfring. Não, Não. chega. Depois. Nem, De pantufas Depois. e moletom. Exato. Né? Com a família, com o Exato. cachorrinho. Com o cachorrinho descansando, lambendo a sua cara. vendo Netflix. Eu tava Entendeu? conversando com uma Se aluna, bobear com séries de ciência. uma aluna do H Plus, de BH até. E ela foi muito bem no primeiro dia, mas ela já errou ano passado. Quero justamente fazer isso aí, estudar a torta direita, né? Pensar muito mais no estudo do que na qualidade de vida. Isso. E Pensa na intensidade de estudo, mas não a importância que isso que isso traz no estudo, no armazenamento de conteúdo, Com certeza. enfim. E este ano ela tá fazendo totalmente diferente. Ela falou, poxa, e agora? O que eu faço na semana entre Enems? Falei, Nossa. ela Acho falou o assim, seu ó, eu não ponto de consigo equilíbrio. ficar em casa. Exato. Ela disse, eu não consigo ficar em casa. Eu vou para o cursinho. Eu falei, então você vai bem mais tarde Isso. e vai voltar bem mais cedo. Excelente. Boa. Excelente. Pouca coisa, Mas eu já ouvi mas isso. com muita qualidade. Faz diferença, Isso. Kim. Faz diferença. Isso. Estuda bastante, depois não consegue manter naquela intensidade, se frustra e começa a se perder. Pois é. Não. É como se fosse um... Tijolinho. 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 Um tijolinho. Já foi, né? A muralha da China já foi construída. Já, a base já está pronta. Quantas centenas de quilômetros tem aquilo ali, né? Que foi Pois feito é. no século não sei o quê. Mal tinha carro de boi. Eu Isso. vi isso, eu vi Não essa é? construção. Como que eles levavam aqueles negócios? Eu presenciei. Você Ele presenciou. Gente, eu presenciei muita Só falta ele coisa. falar, eu pulei o muro da China. Eu pulei. teve um dia Eu pulei a muralha da China. que ele falou que, não, porque quando eu fiz o vestibular, eu falei, oi? Tinha vestibular Quando eu já? falou assim, mas era pintura rupestre? Pintura Como é que rupestre, era? tá nas paredes das cavernas lá na França. Fazia lá o Bom, sorvetão então eu vou ter e que falar tal. uma coisa que eu Sorvetão. sei que só o Kevork entenderá, eu acho. Não, acho que o Kim também. Eu acho que sim. Questões da Mapofei. Pofei. Meu amigo. Mauá meu Deus. Polifei. E Era um núcleo Polifei. de vestibular, que era um Lembro vestibular de disso. exatas, digamos. Exato, era o mais Sim, famoso, tá né? louco. Mapofei. Questões do Mapofei, a galera já pulava fora. Já, Falava, meu Deus. já sabiam que eram pesados. É que nem um aluno quando vê uma questão da FUVEST, ele fala, não vou conseguir fazer. Então, mas aí que vem aquilo que você estava falando, neurolinguística, planejamento mental, né? Os alunos, primeiro que não sabem o que é foco, colocam a disciplina antes do foco. Foco é escolha, então tem que vir antes. Disciplina, que é repetição, tem que vir depois do foco. Então, às vezes o cara começa a ter disciplina, que é repetição, só que ele ainda não teve o foco. Aí um dia ele descobre que não era aquilo. Só que ele já repetiu pra cacete. Sim. Nossa, Ele eu já tá falava pronto. direto isso, né? Ele já está pronto. É. Aquilo que você falou. Os nossos alunos já estão prontos. E se o cara observar esse podcast, ele já tem os 5 assuntos aí. Quem ficou Né? atento aí... Ele já tem o foco já tá dado. Se quiser verificar a quantidade de questões importantes que caiu, é isso aí. Hidrostática, energia, associação de resistores, ondas, transmissão de São calor. os principais temas. Eu perguntei pro pessoal de matemática, uma vez assim, por que é tão difícil aprender a sua disciplina? Porque para mim sempre foi muito difícil. E a física meio que acompanha, talvez que ainda tem interpretação e tal. mas Então, a física é esse o problema, Kim. Qual que é a maior dificuldade do aluno Brasil? Português, interpretação do texto. O que exatamente. A o matemática problema e o está te português. dando e o que ele está te pedindo é interpretação antes do fenômeno. Exatamente. Aí o segundo compreender maior o problema texto. é compreender o texto. Segundo Português. problema, matemática. Isso. Último problema que eu vejo na minha área é entender o fenômeno, ou saber que fenômeno que está se falando ali. Isso. Mas primeiro é interpretação de texto, Kim, que é o que os alunos vêm falando nas aulas pra gente. Eu tive um professor na Universidade de São Paulo, lá, Maurício Pietrocola, um fantástico curso que eu fiz com ele. Ele falava isso, ele falava, eu nunca vi nenhum aluno que tem dúvida de física. Todo mundo sabe o que é uma força, o que é movimento, o que é matéria. Todo mundo sabe. O problema é fazer uma conta com potência de 10. O problema é dividir 0,4 por 0,33. O problema é você entender que dos itens abaixo é o texto, é a matemática. Nesse sentido, ele nem valoriza muito, né?
Opa! o português e a matemática. Opa. Isso é interessante, não é todo vestibular que é assim. Exato. O Enem é o que mais cobra a interpretação. Exatamente. Isso na prova do primeiro dia, na prova do segundo dia. Sim. E é muito converter a linguagem ali escrita em linguagem matemática, Em talvez. linguagem matemática, Tem utilizar. muitos conceitos, o aluno precisa chegar com alguns conceitos ali para Sim. compreender o texto. Sim. Não, a física Conceitos é uma físicos. rede complexa, é uma rede grande, complexa não diria, mas é uma rede grande de conceitos. De conceitos. Porque às vezes o aluno Precisa. até quer, você fala assim, era para fazer isso. Ele, se eu soubesse que era E para fazer não, isso. sim, direto, você tira a dúvida ali. É era campo assim. magnético de fio. Ah. Que tinha uma questão que tinha uma corrente elétrica, ele chegava com aqueles amperímetros de alicate, né? Sim. E é um problema simples, é campo magnético criado por uma corrente retilínea infinita. Aquele Mas que apita, ele achou, mas era um amperímetro, então ele achou que era uma questão de amperímetro. Já começou a pensar errado. Eu falei, não é amperímetro, é magnetismo. Aí ele quer o campo magnético. Então a necessidade... É a parte do conceito, né? E isso só Exato. treino, né? Só treino. Treino. Como é que é? E o português é difícil, porque o treino de português é ler e escrever, né? Que muita gente... Engraçado. E eles falam, a gente sabe português, é isso que me fica doido, mas não sabe interpretar o texto. Exato. Não, professor, português eu me garanto. É, Falei, quem falou? eu sei, cara, crase eu sei. Legal. E o texto? Mas tudo bem. Eu perguntei também estava falando com a professora de linguagens, aí ela falou assim, o que você acha da prova de linguagens? Ela falou assim, todas as provas são de linguagens. Olha que interessante. Olha que Perfeito. legal. Fantástico. Perfeito, Legal, e é isso, né? E é verdade. Língua, É verdade. É isso aí. Se você parar para pensar, a biologia também à sua frente. Química, linguagem À biológica. sua frente. Não, a biologia é mais difícil, né? Porque tem tudo junto, né? Exato. Se a pessoa quiser aprender biologia direito, Não dá. tem que, né? Vai muitos anos. Com Física certeza. também. Né? Às vezes eu vejo, assim, algumas aulas, assim, de biologia, né? E o pessoal, às vezes, foge um pouquinho, né? Gente, aqui, né, na membrana aqui da célula, é um negócio de campo elétrico aí, da física. Os neurônios, né? Os neurônios. Mas o que importa, e aí vem com aquele conhecimento biológico bonito. Isso. Mas, às vezes, foge do fenômeno físico. Do fenômeno. E o físico faz o mesmo. Então o professor de biologia está errado. Não, o professor de física também. O que teve outro dia que eu não sabia? Cadeias tróficas Aham. de energia. Sim. E tinha que fazer variação de energia, dividir pelo tempo, achar potência. Conceito físico fácil, conceito biológico. Eu falei, gente, aqui era o nível trófico de energia. Vocês sabem o que é isso, né? Mas eu não lembrava. Apostei. A gente sabe. Eu falei, então... É isso aí. Aí se eles falam assim, não, eu não sei, então vai estudar. Então vai estudar. Boa. É uma boa saída também. Inclusive caiu até se eu não me engano, na Unicamp caiu sucessão ecológica. Sim, não, tem mistura direto. Muitas vezes mistura Tem. direto. E quem mistura mais ainda é a Unesp, né, Kim? Mas não, aí mistura Unesp total. É o chefe total, né? Nossa, Unesp, eu vi uma questão de lentes da Unesp tão difícil, né? De que era um objeto colorido, né? Então tinha que saber que era enantiomorfo. Que legal, né? Coisinhas aí sem nenhuma detalhadas. conta. Por isso que, às vezes, é o que o Kim perguntou. Às vezes tem questão que não tem conta. Pera lá! Às vezes vem uma questão ali que faz você fazer uma reflexão que você nunca fez na sua vida. Tem que pensar. Meu. Tem que pensar. E lembrei da Unicamp, os nossos alunos, pelo menos aqueles que a Unicamp gente... que já ocorreu, né? Que já ocorreu. Primeira fase. Eles Mandaram, acharam a já física... estão tabulando lá. Mandaram bem. Se não a matéria, a disciplina mais tranquila, tá ali no top 3. Eu ouvi isso também. Eles também ouvi. passam um ano inteiro sofrendo com física. Isso não é a primeira vez que eu escuto, não. Assim, batendo, sofrendo Não mesmo. é de hoje, você Eu tem acho razão. que vocês jogam a régua lá em cima, sabe? Muitos nossos alunos gabaritaram. O ano passado, o que a gente viu de alunos falando, professor, eu gabaritei física. Sensacional, cara. Nunca gabaritei física no simulado, gabaritei na prova. Gabaritou na prova. Da Unicamp eles Isso era falaram muito bem legal. mesmo. Eu fiquei radiante na sala de aula. Eu também me senti Boa. bem, eu gostei. É isso aí. Isso aí. E é isso que eles vão fazer no Enem também, vão arrebentar. Eu tenho certeza. Fizeram esse tipo de questão o ano todo. E outra, no material, essa é uma coisa boa também, porque o material da H Plus ele é muito atual, né? Sim, A gente muito pegou, né? atualíssimo. Vocês viram? Você gravou? Vocês estavam gravando? A Sim. gente estava gravando algumas aulas ali, tudo 2021, 2022, 2021, 2022. Questões Ou atualíssimas. seja, a própria coletânea das questões já é um mapa de frequência do que cai Do que para o mais aluno. cai no vestibular. Porque depois que ele falou, não, peraí, o H Plus só coloca a questão a partir de 2021, então
que tem caído é mais ou menos isso aqui. Sim. É isso mesmo. Então, eles não... A gente acredita que... Mas é o que você falou, é a coisa do tempo, a coisa de ter que estar mentalmente bem preparado. Eu já vi vários alunos assim com conteúdo em cima. Isso. E A aí- preparação mental, eu até falo. Força mesmo mental. Pegando de 0 a 10 ali, o aluno que sabe 7,5 ou 10, tá tudo na mesma possibilidade de passar. Aí entra totalmente o mental, Exatamente. Certeza. que é que, assim, cara, pro aluno preparado é metade do E quando você da pega um aprovação. aluno que sabe muito, mal preparado mentalmente, um aluno que sabe às vezes muito menos, mas está bem preparado, às vezes eles chegam em regiões de aprovação que são comuns. Exatamente. Isso, com certeza. E às vezes esse cara, pum, famema. E o outro, não conseguiu, ficou na lista. Ficou na... Exatamente. Isso. Mas ele não trabalho estudava? Estudava, mas não é só isso. Por isso que eu isso falo A preparação lanças- mental, ela faz parte da faz Neurolinguística, parte. preparação. né? O pessoal Opa. brinca com coaching e tal, mas neurolinguística, pelo menos, e análise Sim. séria de conhecimento mental tem que ter. Sim. Porque é uma pressão. Nossa, Com pelo amor de certeza, é Deus, eu muito não consegui grande. fazer 20 questões da prova de humana, gente. A Muito prova grande. que teve agora. É muito grande. Eu até Nossa, falo, desanimei. já que vocês estão aqui, vocês são meio doidos mesmo, então, eu até falo para os alunos assim, Nossa, aquele cara, coração você tá é lá genial. na frente da prova do Enem, por exemplo, vai mentalizando a prova. É isso aí. Você não vai encontrar nada de diferente. Nada. Tenho certeza absoluta que vários assuntos que você acabou de pensar, Certeza. você vai chegar lá na prova e vai ver lá. Que na hora que Vai ele fazendo abrir... a prova antes da prova. Na hora Os que caras ele vão falar abrir assim, a- meu, como assim? Na hora que Fazer ele a abrir a prova, prova, cara essa louco. antecipação não é aquela antecipação que envolve sofrimento, sofrer de véspera. Não. Não é sofrer com aquilo que você não sabe, muito pelo contrário, é tudo Exatamente. aquilo que você sabe. Olha, interessante isso. Você falou. Mentalizar. Na hora que ele abrir a Muito prova, é interessante. por isso que a gente até Você vai sugere, sofrer né? com o que você não sabe? É. Desculpa. Não, imagina. É assim, na hora que ele abrir a prova, fazer aquele tipo reconhecimento, né? Dar uma Isso, folheada. Tem gente que não, Ele- já começa a primeira como se fosse... Não, né? Nossa, eu já vou cavalo, direto né? ali, matemática, deixa eu ver, Olha, ó, gráfico de velocidade pelo tempo. Isso, Aí ele vê o isso. desenho da Geometria célula. analítica. Dica de Tá. prova, dica de prova. Olha lá, não sei o que, heredograma, o avô, avó, não sei o que. Tá ali. Olha lá, É um um gráfico. terço, olha lá, um terço, um quinto. Eu aconselho também dar uma Né? O cara vê Ó, o desenho tipo, da ó, pilha. reconhecimento de terreno. Eu Reconheça também o terreno acho. inimigo. Gaste-se 5 minutos fazendo isso. Isso Isso aí é quebra a ansiedade. Até os Eu também conjuntos acho. militares fazem isso. Né? A Sim. primeira coisa que você faz no É ambiente, se você quer ter reconhecimento. sucesso, é reconhecimento de terreno, exatamente. Reconhecimento de terreno. Pra Você não começar. está perdendo tempo, muito pelo contrário. Muito né? pelo contrário. Não. Você está agilizando, muito pelo Exato, contrário. Às vezes você já Você deu uma agrupa as olhada na, lista questões. lá na sua lista de exercícios, o que eu vou enfrentar. Exato, você já ok. falou, esses eu vou fazer agora porque eles são automáticos, esses aqui eu não sei, esses eu não sei nada. Boa. Esse aqui Sim. não é- Boa, é isso mesmo. E quebra totalmente a ansiedade. Eu também acho. Mas precisa planejamento mental, precisa força mental. A gente tenta ao máximo, né, passar isso para eles. Sim. Mas eles são muitas vezes inseguros, né, com os Claro. colégios que fizeram muitas vezes, né, Sim, sim. não ter oportunidade. Mas eu volto a repetir, eu acho que nossos alunos estão bem Ah, preparados. não, eles são uns eles vão- uns meninos ali que Não, tem. Eles vão arrebentar aqui, pode ter certeza. Eles vão encontrar adversidade, são fatos. E tá tudo bem. sim. Todo mundo que hoje cursa, faz uma Pinheiros, uma Média Pinheiros, um FRJ, um FMG, enfim, eles enfrentaram dificuldades. Certeza. Não, você tem a prova, tem 12, 13, a gente tá comentando, né? 12, 13, 14 questões de física, vai ter aluno nosso fazendo 11, 12, vai ter aluno Eu acho também. chegando perto de Eu gabaritar acho. e vai ter os loucos aí gabaritando. Vai ter. Eu acho. Eu também acho E que... não tem essa. Eu vejo aluno nosso gabaritando ciência da natureza e vejo gabaritando matemática também. A matemática Não duvido. tem mais questões, né? Tem. Tem mais questões. Física é de 12 a 12. 12 a 15, às vezes 11, às vezes 13, às vezes Matemática acho 15. que é quase o dobro, não é? Quase o 45. dobro. 45. E aí, começa por matemática, começa por ciência da natureza, o que vocês Nossa, acham? A Então- matemática, com certeza, né, Thunder? Eu começaria... Visão que é O TRI, ele Ele é impessoal nesse sentido, né? É, mas TRI, ele eu... puxa para é uma escadinha, né? É. Ah, ele O maior não é TRI, impessoal. o maior TRI tá na matemática, depois ciências da natureza, depois ciências humanas, depois linguagens. Ah, tá. É uma escada.
Então, eu começaria com Para o aluno de matemática. medicina não tem essa, né? Não. Ele vai ter que arrebentar nas duas provas, matemática e Exatamente. ciência da natureza. Eu começaria matemática, depois, na sequência, biologia é o que eu faria. Biologia, em geral, costuma empolgar. Então, Biologia aí o sempre cara- no meio da prova. É no meio da prova. exato. Que é onde no meio de tudo, onde a Olha, concentração interessante. tende a Nunca cair. tinha conversado com um especialista, mas Eu acho. faria sim, também. eu também. E assim, na sequência, o cara que tem vantagem em física, eu faria física e química no final. O cara que gosta mais de química, deixaria a física para final. É o que eu faria. É a minha Mas visão. garantir matemática, Eu 45 também questões. acho. Sim, Matemática sim, e biologia, na sequência. É. E depois optar. Tem estratégias de prova que metade, 2h30 para matemática, 2h30 para ciência da natureza. Sim, Existe esse tipo de estratégia. existe. Você dá tempos iguais, mesmo que sejam questões diferentes, e existe. Se você tem mais dificuldade, você vai gastar 3 horas a matemática ali. Vai 1 hora para cada 15 questões, mais o gabarito. Faz 15 3 questões, já horas. passa o Vai ter que gabarito, encurtar faz o 15. tempo das outras. Porque quando você está passando o gabarito, você está descansando É uma para forma ficar, de mais descansar. pra ficar mais inteiro e não errar por interpretação, ou Pra esqueceu você de entrar dividir no por próximo 2. bloco. É isso aí. Sabe? Aquelas Eu também acho. pegadinhas que acontece, tem. Isso aí acontece. E aí ficam as 2 horas para ciência da natureza, a biologia ganha tempo. Ganha tempo. Que chega, sabe ou não sabe, no máximo vai ter um Sabe ou não erenograma. sabe, é verdade. Então Verdade. ganha verdade, tempo, aí eu depois também sobra acho. para Aí você química e faz a física. opção física ou química. E né? para medicina, quanto que tem que tirar, gente, desses 90, assim? Qual que é uma nota De, esperada? de 90 No questões. segundo dia. Eu sei que tem o TRI, que é muito relativo, né? Claro, mas em Sim. média, assim. Aí eu sempre calculo 90% de 90. Então, 40-40. 40, Tem que 40, estar 80. sempre ali. Eu pensei Então em ele 80 teria questões. direito circundando. a 10 erros. 10 erros. 10 erros. Uma questão a cada 10. Não que eu não tenha visto Gente com menos. alunos Sim, isso, fazer... Eu me lembro de uma cartilha da UFMG do ano passado. Fez acho que 34 em matemática, Olha só. que para a grande maioria fala, meu Deus, é impossível. Mas aí ele fez 44 em ciência da natureza, teve uma redação 980, entendeu? Entendi. Então é um balanço, assim. Não que não dê, Não, mas peraí, para eu não ficar entendi. fugindo, Que o 34 em matemática é visto como uma boa nota. pro aluno de medicina, nas melhores, não. Não. Olha. Não. entendi. Não, ele já sai Nossa, hoje sofrendo. Tem que estudar, né? Medicina tem que estudar pra caramba. Opa! Caraca. Tem que, não tem como. tem que lutar. Bastante. É aquilo que eu falo, assim. Você tem que almejar o máximo possível. Até porque isso é de graça. meta. Estabelecer Exatamente. meta. SISU é tudo... Estabelecer até parece. metas. Estabelecer metas. 90% tem Sim. que acertar. Ou Exatamente. chegar próximo de. É isso. 81, próximo de 80. É Exato. ter 10 erros, É direito isso a 10 aí. erros. Então, chegar próximo. Você pega a Unifesp, por exemplo, que são acertos brutos, né? Então Nossa, não tem se você, TRI. se você Pois pensasse, é. por exemplo, 90 cirurgias, você tem direito a errar 10. Tá bom. Não? Depende, né? Eu preferia Que não tipo errar de nenhuma. cirurgia você tá errando, né, meu? Depende. Qual a cirurgia? Ah, apendicite. Ah, tá bom. Então você vê, então até que o vestibular, na vida profissional, às vezes essa margem de erro é até menor, né? É menor ainda, né? Pô, Sim. imagina. Você pega, então, tava falando da Unifesp, que são É acertos verdade, brutos, você ia né? falar da Unifesp. Não tem TRI, aceito bruto Não e não, tem, e não isso aí. conta a Eu redação. li alguma coisa da FUVEST também. A FUVEST, ela saiu do SISU, não do Enem. Isso, e saiu alguma coisa tá. isso aí, em Ela vai relação ao ter Aí, CISU. legal, aí, o processo galera. seletivo Informação próprio. aqui. próprio. O Unicamp Entendi. faz isso, o UNB também faz. Então, por exemplo, eu posso chegar com a minha nota do Enem, mas a FUVEST, com base na minha nota e no critério dela, vai fazer uma competição, é isso? Você entra via FUVEST, fechou a FUVEST. Você pode pegar essa nota de Enem e entrar no processo seletivo da própria, Ah, que é separado. da própria Entendi. USP. Sim. Basicamente é para que todos entrem ao mesmo tempo. Entendi. A logística, né? A dinâmica acadêmica sim. melhora melhor. muito. Melhora Melhora bastante. muito. Mas não deixa de ser um processo. Então vai usar a nota do Enem com o TRI. Foi Isso bom, aí. foi bom você ter falado isso. Porque os alunos, eles... Meu Deus, a USP saiu do Enem. Não. Ela tá lá, ela saiu do SISU. SISU. Ela saiu do SISU. Ela não aparece mais como opção no SISU. Isso, exatamente. Boa. E Unifesp, se eu não me engano, ano passado também, né, para entrar este ano, o menor número de acertos bruto que um aluno teve para entrar lá foi 150 questões. Teve que errar Olha. 30 nas 180. Olha, que número interessante.
Pois é. Para Alto, né? 75 é alto, Que isso, o menor mano. número. Então, ou seja... Se não foi 150, foi Não teve nem 147, vai. Tá. Entendeu? Entendi. Tá ali. Alguma coisa próxima disso. Mas no fundo é o que vocês falaram, é de 75 a 80, né, vamos dizer. Em cada prova. Em cada prova. Para ter uma competitividade grande. Né? Então, é aquilo que eu falo. Se você nossa. estabelece a meta e chega próximo, ninguém falou em gabaritar, pelo amor de Deus. Exatamente. Mas se tem a possibilidade, lógico que existe, a gente sabe que Não, tem. e vai errar bobeira, não tem Vai problema rabobear. nenhum. Exato. Mas assim, chegar próximo de 90% para mim é espetacular. Qual que é a diferença entre os processos seletivos aí? Enem, Unicamp, Unesp, FUVEST? Pergunta Qual que é a boa, diferença? pergunta boa. A Unicamp, ela é menos exigente, digamos... Na primeira fase. Exatamente. Na segunda, Menos ela arrebenta. exigente no sentido de abrangência das questões. Eu já vi Exato. questão difícil de primeira fase. Sim. Mas a Unicamp a gente pode até dizer que é o modelo perfeito de primeira fase. As outras as primeiras fases é que estão meio erradas, né? Que o cara tem 180 segundos para ler e resolver uma questão de altíssimo nível. É. Então a Unicamp é fácil a primeira fase, a gente escuta às vezes nos corredores. Não, pera lá. Ela é mais associada àquele tempo que você tem para fazer as questões. Ela é mais coerente. Isso. E nessa coerência aparece na prova uma certa simplicidade. Eu também acho. Já o Nesp é abrangente, é que nem o Enem. É o interdisciplinar. Isso. É o É a interdisciplinar. física moderna, é a equivalência entre matéria e energia. É o efeito fotoelétrico. É a pirâmide e a luz se decompondo. É o fóton. É a mecânica pesada com gráfico VT. Sim. É diferente. Agora, se a gente pega, por exemplo, Federal de Minas, Federal do Rio de Janeiro, aí já são vestibulares mais clássicos, né? São clássicos. São Você sai do grandes estado de São clássicos. Paulo... Clássico. Que hoje está dentro do Enem, né? Que hoje está dentro do Enem. Tá dentro Isso. do Enem? Não, claro. Tá dentro do Enem. Você está pegando como era. Não, mas eu tô falando aqui, aqueles que ainda fazem uma segunda prova. Ah, sim. Você pega Além do a Enem. UERJ. A UERJ. Isso. A UERJ é uma prova tradicionalíssima, né? É um clássico. Em física. A UERJ. Tradicionalíssima. Nossa, É, para a resolver as primeira questões fase em aula é muito bom. Muito boa mesmo, didático, eu também muito acho. didático. Muito bom, nossa. E são interdisciplinares também. E a São FUVEST? boas. Faltou a FUVEST. A FUVEST, né, a gente já sabe, né? Eu falo que é uma cópia do ITA com um pouquinho abaixo. Na Nossa. minha visão. Pesada. Eu acho Porque um a pouco pesado. FUVEST, as questões não são simples, são poucas questões simples, né? Pois é. São de 10 a 11, 10 a 12 questões, às vezes já aconteceu, mas em geral Sim. 10 questões, né? Sim. Mas é previsível, né? Mas é Ela- uma ou duas assim, são que bem pegam complexas. pesado. bem Eu também acho. complexas. Sempre. Não dá para se acertar o 100% ali, Kim. Eu acho que exatamente essas duas questões tipo difíceis. Aí tem as médias que dão um trabalhinho. E tem até fácil, mas em menor quantidade. Mas Exato. a maioria delas é nível médio mesmo. E às vezes aparece uma questão maluca lá, né? Pois De meia-vida. Pois é. Fissão Aparece, nuclear. aparece de repente uma Isso, questão... com texto ali, com norte é. a dote, Pois é. grande. Mas eu acho Aparece. que o grande desafio, no fundo, da prova de física da FUVEST é todo o resto da prova, né? Porque, em geral, sobra tão pouco tempo. É verdade. Imagina, são 5 horas, são 3 minutos, são 180 segundos para você ler e resolver uma questão. Então é um desafio É pesado, grande. Por é quê? pesado. Porque você necessita de estudantes que fazem rápido e bem feito. Em geral, a rapidez e a benfeitoria de uma tarefa são coisas que se chocam, Com entendeu? certeza. Opa, com certeza. Então você tem que fazer no rápido e acertando aquele negócio É lá. isso aí. Por isso que o vestibular é um jogo. um Totalmente. De agudeza, é um jogo agudo. Por isso que você precisa ter estratégia, Isso. treinar bastante. Precisa entender o que é Exatamente. risco, precisa treinar bastante, perfeito, que é a disciplina, precisa ter a repetição e precisa ter a escolha, precisa ter o foco. Então tem gente, por exemplo, que pega aquela questão da FUVEST, isso é um desafio, o cara fica 40 minutos naquela questão. Putz, já vai ter que chutar 15. Pois é. Isso. Então Na CNTP você faz a questão ali tranquilo, você tem tempo. Agora, Não, vamos fazer uma conta. Se eu fico 21 minutos, vai para a conta ficar fácil. 21 minutos, eu fico numa questão de matemática que eu achei linda. Eu tenho 3 minutos para fazê-la. Então, 21 menos 3, 18. Por 3, já vou ter que chutar 6 questões. Pois é. Por um deslize, em vez de 3 a 4 minutos, eu fiz em 20. Pronto, já acabou. Você vai ter que chutar. O segredo, na realidade, e às vezes Thunder, o aluno dá uma enroscada, né? Dá. Vira questão de de honra. De honra. Não, olha, caiu relação de girar. Eu vou fazer. Não, E aí começa. regra de Chiot. Nossa, para. regra de Chiot. Pra quê? Né, assim, Pivotação, regra de Kramer. Exato. Nossa. O segredo é assim, Kim.
Meu, em menos de 1 minuto, se você já entendeu, já pegou a linha, já descobriu qual é o tema, já a fórmula veio na cabeça, cara, a questão não dá pra fazer, é fazível. Cara, passou 1 minuto e você não tem nem ideia do que se trata, cara, pula. Não é essa que eu vou fazer. Sinto muito. É estratégia. É a dica que eu deixo aí também, né? Da regra dos 3 minutos. Porra, Que é em o menos de desapego, né? Exatamente. Tem aluno que se apega. Aprender a desapegar, né? É importante também. Então, uma vez eu fiz uma coisa, não faço mais, porque mexeu com muitas pessoas. Aí eu não faço mais. Mas eu combinei com uma aluna. Eu dei um lápis para ela, antes da aula. E eu falei, eu vou falar de foco, disciplina e desapego. Eu vou pegar um lápis, como se fosse seu, eu vou quebrar esse lápis, em frente à sala. Nossa. Meu pai amado. Aí começou a aula, eu falei, você tem que ter desapego, falando exatamente sobre isso. Uhum. Olha, a questão não é desafio pessoal. Eu conheço alunos, falando para eles, né? Eu conheço alunos que olham, sabem resolver, mas pelo tamanho da resolução, eles pulam, porque aí é o nível de maturidade total do vestibulando. Perfeito. Vocês têm que ter desapego. Vocês conseguem pegar uma foto sua com seu pai, rasgar? Aí um monte de gente, não, tem que ter desapego. Aí já fui na menina que eu já tinha combinado. Peguei o lápis dela e aí ele pensou, olha esse lápis dela. O pessoal, não. O que você vai fazer, Tânia? Pá, aí, ó. E aí, você sentiu alguma coisa? Ela, não. Ah lá. Desapego. Tá preparada. Tá preparada. Mas deixa eu falar que antes do final da aula eu revelo que era um truque. Mas a pessoa tem que ter desapego. Eu mesmo, às vezes eu via questões de indução, né, eletromagnética na faculdade. Que cai, exato. Que cai fluxo por tempo. Que cai no Enem. Tem caído bastante. Lei de Faraday. Quanto foi que caiu, André? Quer ver na lei de Faraday? Tem ali, ó. Coloquei na lei de eletromagnética Faraday. Eu tinha foto. Ah lá. 3 questões nesses últimos 5 anos. Mas com gráfico? Você não lembra? Eu tem não muito lembro gráfico, se era né? com gráfico ou se era com... Mas eu já diria o seguinte, parece pouco, né? 3, mas é 3 em 5. Ou seja, 3 em 5 anos, ou seja, quase... Imagina ondas, 11 vezes em 3 anos. 11 vezes. Em 5 anos. Cai 2 a 3 todo ano. Na biologia eu vejo muito gráfico, tabela, análise de imagem. Não, e na física também? Aparece em física também. Também. Aqueles gráficos de nível sonoro, sim, comprimento de onda. Aparece sim. Qual o protetor solar que tem que ter? Os de transmissão de calor, por exemplo, o VUK, né? A constante, condutividade térmica. Então tem sim. Tem interpretação de gráfico também, tem que saber o que é uma função. Exatamente, tem. Cara, até no próprio MRU, que é o mais simples, função no primeiro grau, tem a tabelinha às vezes. Né? Tem que saber o primeiro valor, é o inicial. Caiu aquele do parafuso, que tinha que saber que ele caía junto com o elevador. Pois é. Que a velocidade relativa em relação ao elevador é 0. É 0. Cinemática eu já te falei, que eu acho difícil. Eu não acho um corpo de conhecimento assim... Não é assim. Totalmente simples assim. Não é simples. Mas não é simples. Eles sofrem com MCU, né? MCU, exatamente. Pois é, movimento circular uniforme, transmissão. V igual ômega R, radiano. Eles sofrem ali. Precisa guardar muita fórmula para o Enem, não? Atualmente... eu vou lembrar daqueles 5 temas que vocês falaram. E que é verdade. Ondulatória, mas é o que menos precisa de fórmula, né? É o que menos precisa. Hidrostática tem algumas. Tem Stevin, tem Pascal. Tem pressão, tem massa, densidade. Massa específica. Energia tem pelo menos 3, que são as 3 formas de energia. Sim. Transição de calor, não. Transmissão de calor só tem na condução, que é a lei de Fourier. Isso, a lei de Fourier, só isso. E faltou um. Qual que era mesmo? Onde a gente falou, hidrostática, energia, transmissão de calor. Falamos associação de resistores. Associação de resistores. Você precisa saber o R equivalente, você precisa saber a primeira lei de Ohm, a segunda lei de Ohm. Não. Nem tanto. Nunca tinha pensado sobre isso, mas não cabe muita fórmula, não. As leis de Newton, não? Pô, achei que vocês iam falar isso. Força resultante M vezes A, leis de Newton, para você ter uma ideia, leis de Newton caíram 3 questões nos últimos 5 anos. Então não é tão você quer carregar seu celular? Não, sossegado. Se quiser, aqui, ó, tem a magia. Olha só, olha isso. Não, sabe uma coisa que eu queria perguntar? Não quero ir embora sem perguntar. Quem teve a ideia daquele coração? Aquele coração? Fui eu. É genial. É sério? Você que pensou nesse neon, nesse... Sim. Isso é... Foi, né? Foi. Não foi. Agora foi. O Thunder já tá carregando. Saem várias coisas dessa mesa aqui. Tá sem volume. Saem várias coisas dessa mesa. Também.
Sai várias coisas dessa mesa? Opa! Sai. Várias, Inclusive várias. professores Tem um de outro ali, ó. Tem outro. Tem outro escondido. Tem muita coisa. Não, Alguém quer falar mais do alguma coração é demais. E aí, você gostou da decoração? Gostaram? Muito bom. O ambiente é bom, tudo, né? Não, Tá eu tudo acho bom. assim, podcast, o Joaquim vai entender. A gente tem que criar uma cultura e tem que ser constante, né? Tem. Sim. Então, se a gente vai fazer um podcast, nossa, Vale a pena. os alunos adoram. Eles Eles gostam. ouvem no metrô, né? Eles ouvem. Vão ouvindo. É a famosa atividade paralela, atividade auxiliar, digamos, né? Isso. Atividade secundária. Secundária. E faz diferença, porque Sim. ele Ele absorve. Isso, não Ele está absorve. estudando de fato, mas ao mesmo tempo não saiu do conteúdo. É absorver suas nem- aulas ouvindo o podcast. Eu falei, como assim? É possível, essa geração consegue. Opa. Com Eu certeza. falo, o vestibulando preparado ali, ele tem que, viver o pré-vestibular. É isso aí. Ele vai almoçar, ele lembra de algo que o professor falou, explica pro pai, o pai não quer saber, mas vai escutar do mesmo jeito. Certeza. Vai tomar uma com os amigos, vai falar piada de cursinho, vai viver cursinho. É isso aí. A minha última assim, consideração, Por favor. Kim, da minha parte, eu gostaria de falar dos temas, né, que tem caído. Exatamente. Né? Da minha frente, eu deixaria a Física 2 para você, depois a gente faz um meio a meio em Física 3, de repente. Opa, Né? meio a meio. Ó, um meio a meio, Interessante, metsa. Isso aí me lembra, Meia lite, isso me meia lembra algumas calabresa. histórias dos anos 90. É isso aí. Acho que não pode Não, falar não, sobre É isso. melhor não. Melhor Por não. favor. O Kim já assustou. Diretor, dá pra colocar um pi? Vamos lá. Aí, olha, ele falou que vai cortar. Anos Beleza. 90, nossa. Gente, olha só. Em Física 1, energia, a gente já tinha comentado. Hidrostática. Isso aí, MRU, perfeito. MRUV, aí eu incluo queda livre, né? Isso é o que mais Leis cai. de Newton. Aí, quantidade de movimento e impulso, a parte de teorema do impulso e o princípio da conservação, que é a Isso. consequência. Cachorro quente, batendo no carrinho. Exato, esse famoso. Estática, equilíbrio dos corpos e Barrinha, equilíbrio fiozinho. do momento, né? Fiozinho. Essa parte, exatamente. Aí vem movimento circular uniforme, que eu acabei falando para vocês. Força resultante centrípeta. Aquela parte cinemática vetorial que é simples. Velocidade tangente à trajetória e a aceleração centrípeta é sempre perpendicular ao vetor velocidade numa curva. Tem que saber isso. Perfeito. Lançamento horizontal e lançamento oblíquo recentemente começou a cair, ou seja, estão copiando os grandes vestibulares. Isso, copiando o Nesp, como você Velocidade falou. média, como sempre, também, como cai nos grandes vestibulares. Distância pelo tempo. Potência mecânica e uma coisa curiosa, hidrodinâmica, vazão. Equação da continuidade, ZAV. Pois é, exatamente. Vazão, a área vezes a velocidade. Tá aí, né? Aí Por que, vem que a gente põe o dedinho na... Pois é, na mangueira? Na mangueira, né? Pra diminuir poder a o quê? área, aumentar a Diminuir velocidade. Exatamente. Isso aí. Aí à sua frente, você se quiser mandar ver aí, você quer Opa, aqui? eu- Tá aqui na mão, Acho que é porque aquilo, infelizmente, Não tem problema. tava no osso. não tem problema. Mas, ó, quer ver, ó? Primeiro o número de questões, que é o que você falou, que é ondas de transmissão de calor, né? Que já dá 18 questões em 5 anos, imagina? Pô, meu Deus. Praticamente um quarto da prova. Trocas de calor, refração, mudança de meio. Eu daria uma olhadinha na lei de Snell. Sim, prisma. Trocas de calor, a soma de calor é igual a zero. Professor, como é que uma soma de calor é igual a zero? Porque alguns são positivos e outros negativos, né? Alguém perde, alguém ganha. Exatamente. E eu diria também alguma coisinha envolvendo o diagrama PV. Sim, Né? termodinâmica. Por que é mais fácil fazer gelo no alto da montanha? Por que não tem líquido no alto da montanha? Porque a pressão é grande. Exato. Para ter líquido, você precisa de baixa. Para ter líquido, você precisa de alta pressão. Alta pressão. E, portanto, baixa altitude. Então, não tem muita água na praia porque é praia, porque a pressão é grande. E Exatamente. se a pressão é grande, isso permite que apareça líquido. Então, essa coisa das cidades, né? La Paz com Amsterdã, que eles gostam de comparar. Exato. E Física 3, o que você acha? Bom, vamos lá. Física Porque 3. ele já tem os números todos prontos. A gente já falou, né? Associação de resistores, 7 questões. Né? Energia e potência elétrica. Energia Quilowatt-hora, elétrica, quilowatt-hora. Exato. PET, Não potência, adianta. energia pelo Quilowatt-hora, o custo do quanto vai pagar. Quase R$1 hoje em dia. Leis de Ohm, Cara, primeira é lei, raríssimo. segunda lei, né? Sempre cai. Aparelhos de medida elétrica, amperímetro, voltímetro, galvanômetro. Nossa, às e vezes aí cai, vai. só cai para olhar e ver qual que é a ligação Isso. correta. Aí Amperímetro em série, voltímetro. Sempre em paralelo. Perfeito. Né? Eletromag, a leis de Faraday, a gente falou instantes atrás, né? Lei de Faraday-Neumann, exatamente. Pois é. Lei da indução. Força magnética no fio, força magnética na carga elétrica, mas Isso. normalmente é no fio, né? Normalmente Isso. é no fio. Eu lembro até de uma questão, caiu o movimento helicoidal mesmo, para Exatamente. cair o tempo, para Então. pedir o tempo.
Campo magnético, o cara tem que saber exatamente. Os eletroímãs. O gerador eu incluiria dentro de associação de resistores, tem que saber, circuito elétrico, né? Moderna, caiu, né? A gente conversou, 2 questões. Efeito fotoelétrico, átomo de Bohr, dualidade onda-partícula, relatividade 1, relatividade 2. Perfeito. Efeito Joule, que a gente já sabe, aquela parte de associação misturada com calor sensível, calor latente. Quando a onda eletromagnética é absorvida e aumenta a agitação. Exatamente. Capacitor, caiu uma questão só. Uma vez, só para reconhecer. Uma vez só para saber. Potencial elétrico, uma questão. Também que é um... Campo elétrico, que a gente comentou sobre eletrostática, Então, uma questão. Pouquinho. Processos, né, de eletrização e aquele comecinho exatamente, né, de por atrito, por indução e é isso que nós temos. Levar choque em geladeira, levar choque em carro. Exatamente. Tirar a blusa de lã e sentir uma faísca no cabelo. Eu já não posso, né, sentir muito. Eu também. Você também não pode muita coisa. Tô indo também. Essas são as diquinhas que a gente viu, os temas, né, Kim, que mais caíram nesses últimos 5 anos no Enem. Show de bola, show de bola. E para aqueles que quiserem, no momento ali de reta final, meu Deus, eu quero conversar com o Thunder, eu quero conversar com o Kevork. Como que os alunos podem encontrar vocês aí nas redes sociais? Os alunos me encontram fortemente em todas as redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram, eu também. TikTok. Vai lá, TikTok Einsteinmania. Einsteinmania.com, a 4ª página de física do Facebook. Olha aí, mano. No Facebook eu também tô lá. No Instagram é o mais tradicional agora para mim. O pessoal Você manda... é o rei dos stories. Eu fico copiando e mandando, eu fico colocando. Eu tô ficando bom nisso, hein? É gostoso. Fica vendo stories. Quem viu, quem não viu, quantas pessoas me viram. Eu fico vendo quantas pessoas visualizaram. Não, e outro dia a gente aprendeu, né? A marcar pessoas e outra coisa também que a gente aprendeu. Colocar sim, e trazer pro Stories. Pro Stories, né? Trazer pro Stories. Então, eu tô lá no Instagram, né? O pessoal tem mandado, inclusive, exercícios, áudios, foto também pra gente poder responder. Eu tenho usado bastante. Facebook nem tanto, né? Eu não tenho TikTok, né? O Twitter e aí, como é que acha você no Instagram? Como? Meu Deus, Kevork Sogomonian. Kevork Sogomonian. Poxa, é verdade. A gente precisa mexer nisso aí. Precisa mexer nisso, né? Einsteinmania é tranquilo. Agora, Kevork Sogomonian não, é triste, Kevork né? Sogomonian. Mas ao mesmo tempo é único. Kevork. Não vai achar nunca. Mas ao mesmo tempo é único. Sim, Escreveu o Kevork certinho, duro escrever. Tô lá, inclusive, fardado com o uniforme de paraquedista. O K, o E e o R, eu acho que já cai, já. Eu tô, inclusive, com o uniforme de paraquedista da Segunda Guerra Mundial. Tá na hora de fazer um TikTok pra você também. Também tem que fazer um TikTok. Vamos lá, eu vou fazer. Gosto muito. E tá na moda agora o Be Real. Esse eu não conheço. Be Real, Be Real. Be Real. Esse eu não conheço. Que é o Real que mostra a evolução da atividade de academia, não é isso? Ou não? Basicamente, ele, até onde eu sei também, né? Da biografia. Ele chega uma notificação pra você, você tem que mandar uma foto de agora. Legal. Pra acompanhar a biografia instantaneamente. É isso. Tipo, o que você tá fazendo agora? E não... Acho que não tem filtro, não sei. Preciso me informar melhor. Depois nos ensine. Isso, eu vou criar pra vocês. Que deve ter algum filtro, será? Eu acho... Você tá fazendo agora? Aí o cara... Não, e a câmera da frente, câmera da frente e câmera de trás. Porque o que você tá fazendo agora? Aí o cara... Eu sei lá. Não, você pode... Não dá pra colocar o filtro ali, mas tira de outro lugar. Claro. Não, mas isso não é a minha intenção, viu, gente? Claro que não. É isso. Queria agradecê-los pela presença. Eu que agradeço, Kim, a oportunidade. Pela presença. Vocês... agradeço, foi muito gostoso falar sobre ensino de física. Com vocês certeza. Estarão convidados para comentar aí os outros processos seletivos, Fulvestão da vida, por exemplo. Tamo junto, pode contar enorme. aí. Pode contar com a gente. Segunda fase, depois tudo aquilo que a gente for criando. Tamo aí, Estamos aí. Espero que tenham gostado. Certeza absoluta. Detonar aí, gente. Podcast de ensino, de física, de educação, tem que dar valor mesmo. Certeza. Sim. E se vocês não encontrarem os professores aqui nas redes sociais deles, basta entrar lá no H+, @HPlusMed, no Instagram, que você vai ter um monte de coisa. Vai encontrar com toda certeza todos eles, inclusive eu. Boa. Exatamente. E pessoal, não esqueçam. Acredite no seu sonho. Exatamente. Muito bom. Água e acredite no seu sonho. É isso aí. Muito bom. Façam a prova, detonem, guerreiras e guerreiros do H+. Arrebentar. Vocês estão preparados. O que sempre fizeram, com certeza. Vocês não vão fazer nada diferente aquilo que eu falei, Kim.
uma nova lista de exercícios. Exatamente. Não vai fazer nada diferente do que você fez durante o ano todo. Sucesso para todos. É isso. Muito obrigado. Espero Valeu, que vocês tenham abraço. gostado. Obrigado, Matheus, e toda Grande a produção Matheus, aqui. nosso diretor aqui. Esse é o cara. Tamo junto. Valeu. É nóis. O H Plus tá on. Até mais. O velho tá on. Estamos on. Os velhos O velho tão tá on. on. Os velhos estão on. Os velhos tá on. Valeu, beijo. Valeu. Fui.